Muito boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live da Escola Agathon, né? Essa escola é tocada pelo professor Bruno Falcão, que hoje infelizmente não pôde estar aqui, e por mim, Rodolfo Braga, né? Hoje eu vou continuar nesse assunto que nós estamos falando já algumas lives aí, que é a questão da educação. É uma questão que não se esgota, né, no fundo. Mas antes de eu entrar nesse assunto aqui, gostaria de colocar aí os nossos avisos paroquiais. Nossas lives estão acontecendo agora, segundas e quartas, né? Segundas e quartas. Nós encerramos as lives de sexta-feira, por enquanto, talvez, não sei. A gente ainda está tentando entender como é que vai ficar esse formato aí, tá? Mas por enquanto, segundas e quartas, as nossas lives. Sempre às 9 horas da noite, nesse horário aqui que eu estou começando aqui com vocês agora nesse momento. Uma outra informação importante é que agora, durante esse mês de janeiro, nós vamos começar a fazer nós vamos colocar mais textos, né? Porque agora vamos ter mais tempo, né? É mês de férias e tal, férias escolares. Então eu e Bruno, a gente está de férias dos colégios que nós trabalhamos. Nós encerramos aí, por exemplo, nós dois fazemos mestrado em educação, né? Instituições distintas, mas agora começam as nossas férias também dos mestrados, então nós vamos poder nos dedicar mais na produção textual para vocês aí. Em breve, de fato, agora no mês de janeiro, vão ter novidades interessantes aí para quem nos acompanha. Fiquem ligados aí, principalmente no Instagram, que é onde nós passamos no feed os nossos recados e tal. Eu acredito que na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu e Bruno, a gente já vai ter alinhavado aí alguma coisa mais... segunda-feira que vem é dia 4 de janeiro, né, se eu não me engano. Então eu e o Bruno já vamos ter alinhavado alguma coisa aí, assim, não preparado já fechado, mas já anunciando assim, olha, agora a partir de janeiro vai ter isso assim, assim, assim. Vai ter um texto assim para quem quiser adquirir, vai ter um curso lá para quem quiser adquirir também. Então nós vamos fazer esse tipo de coisa aí para vocês poderem aproveitar, né, essa oportunidade de formação que nós estamos oportunizando para todos aí, tá? Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que eu queria falar é que na quarta-feira agora, né, nós não vamos ter live, tá? Nós não vamos ter live na quarta-feira agora. Vamos deixar a próxima live agora só na segunda-feira, dia 4 de janeiro mesmo, ou seja, primeira semana de janeiro. Agora não lembro a data aqui, acho que é 4 de janeiro mesmo, né? 4 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, já vai ter live aí comigo e com o Bruno, tá bom? E essa live daqui, eu vou tentar meio que encerrar algumas pontas que ficaram abertas nas últimas lives, que nós não tivemos tempo. Infelizmente, assim, uma hora passa muito rápido. E nós gostaríamos de fazer isso aqui de modo mais dinâmico, porque se às vezes fica muito tempo, né? Muitas horas aí, tem gente que não vai querer ouvir, né? Então nossos ouvintes aí principalmente estão ouvindo a gente às vezes pelo Spotify, né? Pelos mecanismos de podcasts aí, Google Podcasts, que nós estamos lá então no Spotify, no Google Podcasts, estamos também no Instagram mesmo, que as lives ficam gravadas no YouTube, também as lives estão no YouTube, no canal da Escola Agathon. Se você puder assinar lá esses mecanismos todos aí e assinar e colocar o sino lá para poder avisar que a live começou, seria muito bom, tá? Em breve nós vamos fazer lives a partir de janeiro agora, eu espero já poder começar a fazer lives com alguns convidados, tá? Alguns convidados aí, amigos nossos que estão produzindo coisas muito boas, né, no cenário, vamos dizer assim, educacional, intelectual, nacional e internacional também, tá bom? Nós vamos trazer alguns convidados aí para que vocês possam aproveitar um diferencial em termos de formação, tá bom? Bom, vamos lá. Uma coisa importante aqui, então, vamos começar o nosso tema aqui, que vou tentar fechar algumas arestas que ficaram abertas aí
nas últimas lives, tá? Tiveram algumas lives aí para trás que eu estava falando, por exemplo, de algumas visões parciais de educação. Por que eu estou mencionando isso? Porque hoje em dia você pensa o seguinte, você vai matricular seu filho numa escola, você vê lá a escola, né? Você vai visitar a escola, aí você pega lá, você quer conhecer a proposta pedagógica da escola, né? A escola fala assim, não, aqui nós trabalhamos com um aluno integral, né? Com a formação integral. Bom, quando você fala em formação integral do aluno, né? Isso é uma coisa que toda escola fala. Ah, nós trabalhamos a formação integral, formação integral. Toda escola vai falar isso, vamos falar a verdade. Isso aí, no fundo, desculpa falar assim, é muita franqueza. Muitas vezes isso é uma enganação terrível. Porque o sujeito, você vai matricula o seu filho lá naquela escola, e aí a escola tem uma visão unívoca do processo educacional como um todo, que nós já estamos falando aqui há algumas lives, né? Como eu falei, né? Numa das lives passadas, eu até bati um pouco nessa tecla aí da educação dos materialistas. Os materialistas reduzem tudo à matéria mesmo, por exemplo, ao corpo. E veja, eu não estou falando que a educação material, a educação corporal é algo ruim. Não, isso é muito importante. Né? O sujeito ser uma pessoa asseada, ou seja, limpa, uma pessoa organizada, que dorme num determinado horário ali, mais ou menos fixo, de modo que ele possa ter uma boa noite de sono. Isso tudo faz parte da educação física, né? Da educação material do corpo. O corpo precisa descansar. Descansar é obrigação do ser humano. Né? Não é um luxo que a pessoa se dá. Todo ser humano precisa de descanso. Não estou falando que você tem que dormir 25 horas num dia, não é isso que eu estou falando. Mas o descanso ordenado é fundamental. E às vezes as pessoas se esquecem desse tipo de coisa. Então, primeira coisa, existem determinadas escolas onde as pessoas elas se dedicam à formação puramente materialista das crianças. Né? É o sujeito que vai pensar... Às vezes não é nem na escola, mas mais à frente, que o mais importante é ele ficar marombadão, fortão, se alimentando daquele monte de pílula, tomando aqueles pós, né, que detonam às vezes o funcionamento dos rins. Né? Queria dar boa noite aqui ao Rafael que está chegando aí. Obrigado, Rafael, pela presença. Ao Maciel também, que já está aí há um tempo também. Tá bom? Obrigado a todos que estão aí chegando aí agora, que estão nos assistindo e os que vão assistir depois também, naturalmente. Então é o seguinte, essa questão da educação material, do sujeito ver, né? O importante é aproveitar a vida. O cara vai para noitadas, vai para as festas, aproveita todo aquele glamour que o mundo tem para oferecer. Ok, eu estou falando que ir para as festas é algo ruim? Não estou falando isso. Estou falando que o cara... cuidar do corpo dele é algo ruim? Não estou falando isso. Eu estou falando que o processo educacional não é apenas isso. O problema é que o sujeito acha, no fundo, ele fala assim, não, mas eu dou importância a outras coisas também. Analisa a sua vida. Analisa a sua vida especificamente. Será que de fato você dá importância para todos os aspectos que estão relacionados à sua formação completa de fato? Ou você está focando, às vezes, num único aspecto aí formativo, né? Que faz com que você seja quem você é. Isso você tem que pensar, né? Fazer essa análise. Nós vamos entrar num novo ano aí em breve, né? 4 de janeiro é a nossa próxima live, né? Quarta-feira agora não tem. Então pensa o seguinte, para esse próximo ano. O que eu posso melhorar nesses diversos aspectos que estão relacionados à minha vida? Por exemplo, tem essa parte materialista sim, ou seja, a saúde. É importante você cuidar da saúde? Sim, é extremamente importante. Então crie uma meta. Crie uma meta, por exemplo, olha só, nesse próximo ano, eu vou querer no final de dezembro do ano que vem, de 2021, ser uma pessoa que tem algum tipo de atividade física. Eu tenho algum tipo de atividade física no final de dezembro de 2021, de modo que aquilo esteja incorporado no meu dia a dia.
Pensa nessas metas anuais, porque se você pensar, por exemplo, só na próxima semana, você não vai começar nada. Se você pensar, por exemplo, nas dificuldades que você tem para poder começar as coisas, o mundo vai te engolir e você não consegue organizar a sua vida ali. Você precisa cavar ali no seu dia a dia um momento de importância para suas atividades físicas, para o seu trato com o seu corpo, para uma boa alimentação. Se você tem que cozinhar, é você que tem que cozinhar, então peraí, vamos organizar um cardápio aqui para essa semana. Aí chega no domingo, você faz o que? Organiza o cardápio para a próxima semana. E aí você vai o que? Organizando o cardápio, colocando coisas ali que possam ser fundamentais para sua vida mesmo, né? Para sua vida, para sua alimentação como um todo. Então quer dizer, os materialistas só olham para esse aspecto, mas é só esse aspecto não. O que você pode fazer também? Tem os intelectualistas, né, que depositam a educação, né? Você vai numa escola, você chega lá na escola, você pergunta para a diretora da escola, para a dona da escola, aquele passeio que às vezes as pessoas vão fazer na escola para conhecer a escola. Aí qual é a característica da escola? Nossa escola aprova muito no Enem. Nossa escola aprova os jovens aqui para tudo quanto é a universidade que eles querem ir. Ora, essa escola é uma escola que está prezando pela educação intelectual. A educação intelectual é algo ruim? Não é. Não é algo ruim. O problema é quando o sujeito coloca na educação intelectual todo o foco da formação completa. E veja, aqui entra um aspecto muito importante que todo mundo comenta toda hora. A diferença entre formação e informação, né? Uma coisa é o sujeito ter informação, né? Conteúdo. Outra coisa é o sujeito ser formado, ou seja, ele é forjado desde dentro para que ele possa agir no dia a dia. Isso é fundamental. Então você visita uma escola, os pais visitam escolas, eu tenho aqui pessoas que estão nos assistindo aqui agora, por exemplo, o Versus 4 ali, o Felipe Lisboa do Versus 4, ele é pai, o Israel breve vai ser pai biológico, mas já tem a enteada dele lá, enfim. Nós, quando vamos escolher uma escola, eu tenho 3 aqui em casa, né? Nós, quando vamos escolher uma escola, você pesa pelo seguinte, gostei, já, meta para 2021, não perder nenhuma live da Escola Agathon, já falou isso daí. Muito bom, hein? Gostei dessa meta, essa meta é a principal. Vamos lá. Mas quando o pai vai conhecer uma escola, o que acontece? Ele vai lá, fica encantado. Nossa, essa escola aqui aprova para o Enem. Pô, mas cara, será que essa questão intelectual é a mais importante? Eu conheço escola aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, que a escola aprova para tudo quanto é lugar. Assim, vamos dizer assim, a melhor do estado do Rio de Janeiro em termos de aprovação para o Enem, né, em termos de nota do Enem, não estou nem falando de aprovação, em termos de nota do Enem. Mas eu conheço mecanismos, por exemplo, que são utilizados, que são problemáticos. E aí você imagina, será que o aluno que está sendo formado ali, ele está recebendo uma educação, né, que visa, por exemplo, o bem da sociedade? Ou ele está sendo um individualista, que é outro aspecto educacional que às vezes a gente esquece, né? Nós temos os individualistas também, né? Os individualistas, eles acabam educando como se o ser humano fosse único, aquele indivíduo ali, como se fosse único no mundo, né? Ou pior, como se todos devessem servir a esse indivíduo e esse sujeito não tem nada a oferecer para a sociedade como um todo, né? Putz, o Felipe colocou do versos 4 aqui, colocou um negócio que é sensacional. Eu nem quero entrar muito nessa seara não, Felipe, porque isso aí vai ser um momento mais para frente, mas já que você colocou esse assunto aqui, eu vou colocar aqui. O que o Felipe está colocando? Está colocando o seguinte, olha, o pior é você colocar seu filho numa escola católica para aprender a odiar a igreja. Isso que é pior de fato, né? Você vai lá, qual é a sua escola? Tá lá, escola católica, né? Não vou ficar mencionando nomes aqui, né? Vou ficar colocando nomes ali. Aí você vai lá, coloca lá. Você quer que eu entre nesse assunto? Então tá bom, vamos lá. O sujeito vai lá sem mencionar nomes, né, na verdade, né, sem mencionar nomes. Aí o sujeito vira e fala assim, não, queremos nomes de escolas. Cara, olha só, eu não posso ficar mencionando nomes não, mas veja, é muito duro de fato. Você vai lá, procura uma educação católica, normalmente as pessoas buscam as escolas católicas assim, em geral as pessoas, não estou falando que é só isso não,
Mas, em geral, a pessoa busca a escola para o filho pensando em duas coisas. Tem que pensar em mais, como eu estou mencionando aqui. Mas, em geral, pensa em duas coisas. A parte acadêmica e a parte moral. Né? A parte acadêmica e a parte moral. Veja, aí o sujeito matricula o filho na escola católica. Né? Você pode dizer, né, Felipe? Você pode, tá bom. Eu vou querer que você diga, então, já aí. Mas a questão é a seguinte. O sujeito matricula, busca o filho para estudar numa escola, coloca o filho numa escola católica, buscando o quê? A parte acadêmica e a parte moral. Bom, em geral, as escolas, não estão dando a parte acadêmica. Vou contar uma coisa para vocês aqui. O aluno, ele entra para a escola, por exemplo, lá, imagina só, todo mundo aqui fez ensino médio, todo mundo que está aqui estudando, está ouvindo aqui agora nesse momento, né? Tem todas as pessoas que estão aqui já fizeram ensino médio, que eu sei. Queria dar um alô para minha irmã que também entrou aí, Marinês, da Mil Artes para Bebês. Fazer um merchan dela aí, ela trabalha com arte para bebê, essas coisas para criança, recém-nascido, enfim. Mas o negócio é o seguinte, onde eu estava mesmo? Me perdi, fui fazer o merchan, me perdi. Mas a questão é a seguinte, você matricula o seu filho lá na escola, buscando parte acadêmica. Já lembrei. Todo mundo aqui fez ensino médio. Não sei se vocês lembram uma matéria que nós estudamos lá no ensino médio. A gente estuda lá no ensino médio, no início do ensino médio, química, aula de química. Você pega a aula de química, o professor chega e fala assim, existem os diversos modelos atômicos durante a história. Desde Demócrito e Leucipo, quando ele menciona isso, né? Desde Leucipo e Demócrito, estão lá na antiguidade, são pré-socráticos. Eles que propuseram o modelo de que tudo que existe é feito de uma partícula indivisível, que são os átomos, né? E eles vão falar lá, existem átomos que têm forma de gancho, átomos circulares e tal, que vão dar as diferenças das coisas que estão na realidade. Mas uma coisa interessante, se você parar para pensar. O cara, quando ele chega ali na modernidade, ele fala, então depois Dalton e Thomson ressuscitam a teoria atômica. Aí vem lá, né, assim, o modelo de Dalton e Thomson, aí tem Mendeleev com a tabela periódica. Mas eles falam o seguinte, nós temos o modelo de Rutherford e Bohr. Eles falam do modelo de Rutherford e Bohr, que é mais ou menos assim, você tem no núcleo prótons e nêutrons, e ao redor os elétrons na eletrosfera. Ok. A questão é, o sujeito, ele fala isso para o aluno toma aquilo como verdade, ele não viu nenhuma demonstração, e mais, se ele fosse para um laboratório, o que ele veria, por exemplo, numa câmara de gás ali, ele veria um feixe de luz ali, num determinado lugar sai uma determinada quantidade de energia, e essa energia ela rasga ali aquele gás, produzindo um feixe de luz que chega num outro ponto. Ele fala, tá vendo? Aquilo ali é um elétron, né? E aí ele pergunta, você já viu um elétron? Isso quando você vai para um laboratório para fazer esse experimento. Que tem gente que se gradua em química e nem faz esse experimento. Não faz. E aí o sujeito lá no ensino médio, ele continua avançando nas aulas dele ali, o que acaba acontecendo? Ele estuda o seguinte, ele vai estudar lá o diagrama de Pauling, não é assim? Como é que é o diagrama de Pauling? Vai mostrar os subníveis de energia, porque existem os níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q, são os 7 níveis, e tem os subníveis, S, P, D, F, níveis energéticos. Aí tem lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, e por aí vai. O que acontece? Eu pergunto, o aluno ele pode saber a ordem disso, mas eu pergunto, será que ele sabe demonstrar por A mais B por que a ordem é essa? Não sabe. Não sabe. O aluno não sabe. E sabe o que é o mais difícil? Ele aprende a macaquear como se faz esse tipo de coisa. Aí o professor dá um átomo X lá para ele, fala, esse átomo aqui tem tantos prótons no estado normal dele. Onde está o elétron, né, mais energético dele no nível... Qual nível, qual subnível mais energético desse elétron aqui? Cara, o aluno vai saber fazer esse tipo de coisa, vai descobrir, é o 4F14, sei lá. É o 4F14 o mais energético. Raciocina aqui, ele descobriu esse tipo de coisa, sabe achar qual é o elétron mais energético, mas eu pergunto, ele sabe por que é isso?
Ele não sabe. Ele vai, faz prova no primeiro bimestre, faz prova no segundo bimestre, prova no quarto bimestre, é aprovado no primeiro ano, é aprovado no segundo ano, aí chega na segunda série do ensino médio, estuda lá química orgânica, né? Tem que saber lá aquelas ligações todas lá, não é verdade? Aquelas ligações todas. Ó, o Thiago, o Rafael que tá falando aí, ó, Rafael tá concluindo o ensino médio. Já concluiu, na verdade, né? Ô, Rafael, vamos falar a verdade. Ó, o ensino é muitas vezes superficial. E Rafael. Porque, olha só, o sujeito faz prova difícil pra caramba. Eu tô falando, posso falar tranquilamente, porque você era um dos melhores alunos da série inteira. Você é um cabeção. Mas, assim, excelente aluno. Mas, veja bem, o cara, ele vai lá estudar química orgânica, aquilo é um inferno. Ele vai ficar estudando lá um carbono, MET, ET, PROP, BUT, PENT, aí vai ficar estudando aquela coisa toda. Nós temos o alcano, o alceno, o alcino, e aí começa aquela coisa toda, os radicais, aquela maluquice toda, as funções orgânicas. Cara, difícil pra caramba memorizar aquele tipo de coisa. O cara faz exercício, aprende pra caramba. Mas é isso que o Israel acabou de escrever aí. Sabe fazer, mas não sabe o porquê. O Israel matou a charada. Aí o cara chega no final do ensino médio, vai para a faculdade. Aí lá na faculdade ele fala assim: caraca, eu achei que eu sabia esse tipo de assunto. Mas ele não sabe. O que aconteceu durante o processo escolar dele é que ele foi formado para uma profissão. Ou seja, o cara que chegou lá no ensino médio falou: nossa, eu gosto de matemática, física, então é engenharia. Eu gosto de biologia, um pouco de física, biologia, eu adoro medicina. Mas eu gosto de história, geografia, entender as coisas. Eu vou para o direito. Ou seja, o que o sistema educacional dele deu foi o quê? Uma formação muito superficial para ele escolher uma profissão e não para ele se educar. E aí o sujeito vai numa escola católica, o que acaba acontecendo às vezes? Em muitos casos, ele procura a excelência acadêmica e não recebe, porque o que eu estou falando aqui, isso é excelência acadêmica. O sujeito saber esse tipo de coisa. E a escola não dá isso. A escola não dá. E não é escola católica não, nenhuma dá. Nenhuma escola dá. Nenhuma, zero. Nós estamos lidando com escolas que não formam nem academicamente. Nem aquilo que elas prometem, elas entregam. E aí você tem mais. Olha só o que eu vou falar. E aí na escola católica você tem um agravante. Porque ela oferece educação moral e espiritual, que é católica. Ou seja, a meta dela seria o quê? Evangelização. Mas eu pergunto, será que as escolas católicas estão preocupadas em evangelização? Eu pergunto, pega as escolas que vocês conhecem, as escolas católicas. Olha só o que eu vou falando aqui, olha. Olha o que eu vou falar agora. Peguem as escolas católicas e raciocina quais são as vocações para a própria ordem ou para a diocese, o que quer que seja, que estão saindo de dentro das próprias escolas católicas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Imagina uma escola, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma escola de uma ordem qualquer aqui. A Ordem das Carmelitas. A escola da Ordem das Carmelitas. Carmelitas não, que elas ainda fazem um trabalho lá bem sério em termos religiosos. Olha só, eu vou comentar um por um aí, mas eu volto para comentar o que a Marinês, minha irmã, comentou ali no texto, mas eu queria falar isso aqui que o Felipe Lisboa, que eu estou nesse assunto aqui ainda, já volto para falar da Marinês. Mas veja bem, o Felipe colocou uma coisa aqui que é exatamente o que eu estou querendo colocar. Olha, em essência, as igrejas católicas existem para evangelizar. No caso, as escolas católicas existem para evangelizar. E se elas não realizam essa que é a função básica delas, ora, então não é uma escola, é uma ONG, é uma escola secular como qualquer outra. Não é verdade? Então, assim, a questão... isso aqui que eu faço, a reflexão que eu queria que todo mundo que está aqui está ouvindo agora, que vai ouvir futuramente aí, todo mundo podia fazer essa reflexão. Das escolas católicas que nós conhecemos, para pensar o seguinte, quantas vocações para a própria ordem daquela escola você vê brotar a todo momento aí, né? Não estou falando que a escola tem que chegar e obrigar a pessoa a entrar para a religião, para a igreja católica, não estou falando isso. Não estou falando que a escola tem que obrigar o aluno a entrar para a ordem religiosa. Não estou falando isso,
Antes que, na verdade, acusem, o Rodolfo está querendo dizer que as escolas de ordens religiosas, diocesanas, o que quer que seja, elas têm que obrigar os alunos a serem daquela ordem religiosa, ou padre da diocese, ou freira da diocese, sei lá, estou falando isso. Não estou falando isso. Não estou. Agora raciocinem. Eu conheço escola católica que já esteve em cidades, não vou ficar mencionando o nome, a escola teve há 60 anos numa cidade e você não vê uma vocação sequer daquela ordem religiosa. A pergunta é, será que a escola está fazendo o papel dela? Eu não estou falando só em termos de vocação não, porque às vezes a escola pode estar fazendo outro tipo de papel. Vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, minha irmã está aqui, a minha avó não teve condições de criar minha mãe quando minha mãe nasceu. O que minha mãe fez? Minha avó fez? A minha avó biológica. Depois elas tiveram contato, tal, deu tudo certo. Mas ela não teve condições, colocou minha mãe numa escola para um orfanato e ela foi criada no orfanato. Deu uma ordem religiosa na década de 40. Né? A ordem religiosa feminina criou minha mãe. A mãe de criação da minha mãe era uma freira. Então, quer dizer, elas fazem diversos bens. Só que se você observar hoje, coloque isso hoje, especificamente hoje. Você acha que as escolas católicas, para analisar as escolas católicas que você conhece, você acha que hoje elas estão fazendo o papel de evangelizar? Não. Quando muito, elas estão preocupadas numa coisa chamada, entre aspas, formação humana integral. Só que a formação humana integral passa por esse aspecto espiritual. Ou seja, do sujeito olhar para Deus e falar, olha, a meta da minha vida é isso daí. Se a escola religiosa, católica principalmente, perde essa essência de, olha, nossos alunos têm que ser levados para o céu, ela não passa de uma escola secular. E aí ela está fazendo o papel de qualquer outra escola que está aí. No fundo, ou seja, essa segunda dimensão que eu estou chamando de moral espiritual aqui, né, a primeira é a dimensão acadêmica, que nenhuma escola está realizando. E se essa segunda dimensão não está realizando, vamos falar a verdade? Na prática você pode colocar seu filho em qualquer escola. Né? É isso aí que o Felipe queria que eu entrasse nesse assunto. É mais ou menos isso. Eu posso voltar mais à frente, Felipe, depois, em mais lives aí, para falar sobre esse assunto, que tem muita coisa para falar sobre isso daí. E aí eu queria só voltar aqui um pouquinho, o que a Marinês colocou ali, ó. Me lembrei agora de você me ensinando matemática na 6ª série, com toda a explicação teórica da potencialização. E eu dizendo que queria apenas resolver a questão. Você vê, eu estava na verdade, já te respondo, Israel, eu vi que você escreveu aí. Eu estava na verdade ali na 6ª série, quando eu estava te explicando, eu estava querendo que você entendesse como é que funciona a coisa. A minha irmã é um pouco mais nova do que eu, mas assim, eu já entendi um pouquinho melhor de matemática do que ela, querendo que ela explicasse. Ela, não, eu só quero que resolva isso aqui e acabou. Bom, mas infelizmente, isso não é um problema teu, não. Isso é um problema meu também. Eu fui educado assim na escola, não. Tem que resolver a coisa, tem que aprender a ser pragmático, resolver a coisa aqui concreta. E não é isso, né? Não é isso. O Israel me provocou aqui, brincando aqui, né? Que eu falei, não, depois eu posso voltar outra vez nesse assunto aí da questão do catolicismo e tal. Aí ele escreveu assim, medo da política de cancelamento. Olha, Israel, sobre certo aspecto, sim, cara, eu não vou mentir para você. Porque, como vocês sabem, vocês são meus amigos, atualmente eu dou aula em 2 escolas católicas, né? Atualmente eu dou aula em 2 escolas católicas. Eu, por razões éticas também, eu não posso ficar, né, explanando todo mundo aí, que senão também é ruim, né, nesse sentido. Mas assim, em geral, eu posso falar, olha, nenhuma escola, né, não é que seja católica, laica, nenhuma hoje, no sistema educacional brasileiro, do modo como ele é, para você abrir uma escola, legalizar uma escola, ensinar as coisas na sua escola, você não estuda para saber de fato. Eu lembro até hoje, a minha irmã, que está aí, está presente aí, meu pai falava uma coisa que era muito interessante para a gente. Eu nunca esqueço, a gente nunca vai esquecer isso que meu pai falava para a gente. Ele falava assim, olha, estudar é para saber, não para passar de ano.
Ele falava sempre isso. Estudar é para saber, não para passar de ano. Vejam que meu pai tinha mal o ensino fundamental. Ele tinha só o ensino fundamental. Mas ele fez o ensino fundamental numa época em que o ensino ainda tinha um pouco de seriedade. Ou seja, as crianças eram verdadeiramente alfabetizadas. Olha lá, Marinês escreveu, estudar para saber, não para passar de ano. As crianças elas eram verdadeiramente alfabetizadas, não tinha essa enganação toda, esses métodos birutas aí que não ensinam ninguém a ler nem a escrever, não é verdade? Então, se não entendi, Israel, agora eu entendi. Medo da política de cancelamento? Não, é verdade. As escolas, no fundo, elas também. Eu entendi o que você quer dizer agora. Elas têm medo da política do cancelamento. Você imagina uma escola católica chegar e falar assim: não, a nossa meta aqui é evangelizar principalmente, e o nosso objetivo é querer que todos possam ir para o céu. Você imagina uma escola católica fazendo isso hoje? Com toda sinceridade. Você já imaginou uma escola católica chegando lá, né? O pai vai visitar, o que vocês fazem aqui com os alunos? Qual é a meta de vocês? Não, nossa meta é querer que os alunos possam ir para o céu, mas isso vai depender deles. Vocês acham que vai fazer isso mesmo? Não vai, né? Não vão. Por quê? Medo da política de cancelamento. As escolas têm medo da política de cancelamento. Infelizmente, as escolas todas estão se borrando, né, do meio midiático como um todo, virem enfrentá-las. Agora, vamos falar a verdade, elas não precisam ter esse medo. Sabe por quê? Porque tem muita gente, mas muita gente, procurando educação de qualidade mesmo, educação séria. Educação onde o sujeito possa aprender essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Educação de verdade, educação onde o sujeito possa ter uma formação católica de fato. Quantos pais procuram esse tipo de coisa? Não é verdade? E aí você coloca o seu filho numa escola, você vai ter lá um professor de filosofia falando mal da igreja. Vai ter um professor de história falando mal da igreja. E o pior, inventando muita coisa acerca da igreja. Porque você fala qualquer coisa de história, você diz, mas a igreja na Inquisição matou um bocado de gente. Matou milhões de pessoas na Idade Média. Porra, o sujeito que faz uma afirmação dessa não pensou durante 2 segundos. Outro dia eu vi um ator famoso, um vídeo de um ator famoso que viralizou. Ele era até um ator muito engraçado, eu gostava muito dele de uma série, aquela série Sai de Baixo, aquele Miguel Falabella, né? Agora eu vou mencionar o nome mesmo. O Miguel Falabella, apareceu um vídeo recente dele que ele falava assim, não, porque a Inquisição matou milhões de pessoas na Idade Média. Eu falo, caraca, o sujeito deve ser um idiota, cara. Se a Inquisição tivesse matado milhões de pessoas na Idade Média, não existia mais Europa, porque a população inteira ia ser dizimada, né? Ao sujeito me fala uma patacoada dessa, ao sujeito recebe aquilo, já quer passar logo à frente o negócio e nem raciocinou. E aí sabe o que é o pior? Tem gente em escola católica que ensina essa idiotice. Eu pergunto, onde estão os padres, bispos nesse caso aí, para alertar os fiéis, para alertar as pessoas que isso aí não passa de uma patacoada? Tá entendendo? Não passa de propaganda contra a igreja, contra a própria instituição que está pagando o salário do cara. Isso que não dá para entender, né? Voltando ao assunto do Felipe aí, né? E a Marinês falou aí, na verdade as pessoas todas estão com esse medo, né? Medo da política do cancelamento, né? Você não pode falar mais nada, você não pode falar um A que você já é logo taxado de fascista, nazista, taxista, guitarrista, sei lá, o que quer que seja. E no final das contas, você só está propondo o quê? Você só está falando aquilo que você está vendo. Isso é o nosso objetivo. O que eu estou vendo? É aquela história, né? O Olavo fala uma coisa muito engraçada, né? E esse negócio eu tomo para mim também. Que ele fala assim, ele fala assim, se aparece um cara diante de mim, na verdade aparece uma pessoa, que eu olho e falo assim, é uma mulher, nasceu homem? Desculpa, eu sou católico pra caramba. Mas se aparece diante de mim, eu vou tratar como senhora. Me desculpa. Eu vou tratar do modo como eu tô vendo. Se eu tô vendo que é uma senhora, eu vou tratar como senhora. Agora, não pede pra eu tratar um bigodudo, né? Um bigodudo todo marombadão de senhora, que não dá. Não dá. E aí o Felipe comenta ali, olha, os bispos e padres, em sua maioria, estão reproduzindo o mesmo discurso equivocado, infelizmente. Exato, cara. Isso é muito triste. Eu não sei se em sua maioria eu não sei, mas que tem muito padre, muito bispo fazendo isso, tem, cara. Isso a gente sabe. Né? E aí o pior que eu falo, né? Eu costumo falar com a Mariana, minha esposa, falo com
com o Bruno, né? Muitas vezes. O problema é que quem está na linha de frente sou eu, por exemplo. Né? Somos nós aqui que estamos na linha de frente. Eu sou soldado raso ali nessa história toda ali, que estou de frente ali, estou tentando bater de frente, o mundo está vindo, está me socando, e sou eu que estou tomando na cabeça. Porque eu não posso falar as coisas que eu penso. Né? É claro, vamos falar a verdade. Eu tenho também, por exemplo, quando eu estou dentro de uma escola, eu não faço proselitismo político ali na escola. Eu tenho que dar meu conteúdo e acabou. Tá entendendo? Eu faço isso, eu dou meu conteúdo e ponto final. Eu não fico emitindo minha opinião para os alunos. Às vezes os alunos perguntam, a Dara tá aí, a Dara é minha aluna, o Rafa foi minha aluna, né? O Rafael foi meu aluno também. Cara, quando eu tô falando alguma coisa em sala de aula, a Dara, o Rodolfo é o melhor professor de filosofia que existe. Que isso, Dara? Agora é o seguinte, o aluno às vezes me pergunta, não sei se a Dara lembra disso, o Rafael lembra. Rodolfo, o que você acha disso assim, assim, assim? Eu brinco com os alunos, eu brinco assim, não é assim, Dara? Eu falo assim, lá do lado de fora do portão eu dou a minha opinião. Porque ali dentro da escola eu sou um funcionário da escola. A minha opinião não tem que ser dada ali, né? Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, minha opinião eu dou lá do lado de fora da escola. Eu sei que nenhum aluno vai me perguntar mesmo, às vezes eles vão esquecer, não é verdade? Aí lá do lado de fora eu tô correndo mesmo, não tô com muito tempo, fala aí, beleza, eu não sei, vou embora e tal. E assim, mas eu não fico emitindo minha opinião ali, não é verdade? Não era assim, tá vendo? O Rafael fala, era assim mesmo. E às vezes eu não falo esse tipo de coisa para não causar um escândalo de fato. Porque ali eu estou representando uma escola. Agora, eu tenho minha opinião. E infelizmente, quem está na linha de frente sou eu. Eu que estou na linha de frente. Né? Não é verdade? Olha só o que a Dara escreveu. Exatamente, é assim mesmo. Você até diz para nos surpreender se vê suas opiniões fora do colégio. Porque na escola eu não emito minha opinião. Fora da escola eu tenho minhas opiniões e que são às vezes radicalmente contra o que o mainstream, né, considera ali. Né? Então assim, bom, onde eu tava, esse assunto entrou todo para falar da educação nas escolas católicas, enfim. Né, que às vezes você tem é muito complicado, porque às vezes o cara procura uma educação católica e não recebe nas escolas católicas. E aí eu falava então de outros aspectos educacionais. Né? Eu falava, por exemplo, dos materialistas, dos intelectualistas, falava dos pragmatistas, ou seja, o sujeito que educa pensando apenas naquilo que é prático, naquilo que é útil. O que é útil? O que é útil? O que é útil que é o mais importante. É prático. Eu vou educar o aluno para a vida do trabalho. Então eu tenho que dar isso aqui, isso, aquilo outro, para ele poder ir para a vida do trabalho e acabou. Mas e a formação moral dele? E a formação espiritual dele? Não adianta nada você colocar um catatal de gente no mercado de trabalho, pessoas sem ética, pessoas sem uma dimensão de saída de si para o outro. Isso é educar. Estão lembrados? O que é a palavra educar? Ex ducere, né, que nós falamos. Ex ducere é o quê? Ex é para fora e ducere é conduzir para fora. Então, quando você se conduz para fora, você conduz para alguém, para um outro. Então, você olhando esse aspecto apenas prático de você adquirir uma profissão e acabou, né, é a geração de homens massa, de fato, Felipe. Como você colocou, o sujeito ele vai ser educado para sair fazendo... escolher uma profissão, como eu falei no início. Ele não está querendo se formar completamente. Ele não está querendo ter uma formação. Por isso que é muito importante a gente traçar uma meta na nossa vida. O que eu quero ser? Né? O que eu quero ser? Né? Eu até já fiz uma menção sobre isso daí, né? Há um tempo atrás. Eu falava, não é o que eu quero ser. Eu mencionei isso numa das lives. Eu tenho que pensar quem eu quero ser. O que é uma coisa, é um celular, né? É um computador, é um negócio de luz. Isso é o que. O ser humano ele é um quem. Então não é o que eu quero ser, quem eu quero ser. E quando você pensa nessa dimensão do quem eu quero ser, você começa a pensar o seguinte, bom, quem eu quero ser? Eu quero ser um sujeito corajoso? Eu quero ser um sujeito prudente? Eu quero ser um sujeito temperante, justo? Estou falando das virtudes mais básicas aqui. Eu quero ser um sujeito pontual, que chega na hora nos meus compromissos, que me antecipo em relação às coisas.
Isso tudo faz parte das virtudes. Ou seja, esse tipo de coisa, a escola, infelizmente, não está dando. Ela cobra que o aluno chegue na hora, aquela coisa toda, mas já abre uma oportunidade para um segundo tempo, aí o aluno começa a chegar atrasado, não fala esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa não é a escola que tem que dar também, são os pais. A escola, hoje em dia, infelizmente, ela tem que orientar também os pais. Então, a educação, no final das contas, quem tem que se educar em primeiro lugar são os pais. Os pais têm que se educar no primeiro lugar, no primeiro momento. Nem essa coisa do horário pode cobrar mais, né? Pior que é. Então, os pais têm que se educar no primeiro momento. No segundo momento, quem tem que se educar são os professores. Os professores também têm que se educar. Não é só educar no sentido intelectual, acadêmico, não. Educar no sentido completo mesmo, que nós estamos mencionando aqui, né? De olhar para o outro. E não é olhar para o outro com aquela coisa vazia, que às vezes me dá um asco danado, falar assim, ai, os alunos, pobre coitados, sempre pobre coitado, aquela coisa xoxa, né? Ah, o aluno. Cara, isso dá um asco danado. O aluno é um outro ser humano que tem dignidade, tem o livre-arbítrio também. O que você tem que saber é o seguinte, tem que saber educar a vontade dele, para que ele possa querer o bem. Né? É a vontade que vai querer as coisas. E se você educa a vontade dele para livremente escolher o bem, você está educando muito melhor ainda. Né? O Felipe está brincando. Pode atrasar em casamento? Não, não pode. Pode de camisa branca? O Jael está falando. Não, tem que ir de camisa branca, claro, né? Então, olha só, no nosso caso do Versos 4, lá que a gente toca em casamento. A minha irmã está escrevendo o seguinte: dou aula para educação infantil, os alunos pequenos não chegam na hora. E não pode privar a criança de frequentar a escola, porque é brabo. O cara chegou atrasado, vai mandar ele para casa, né? Na escola. Hoje, vamos falar hoje. Antigamente mandava. Antigamente, se eu chegasse atrasado em escola, que eu estudei em escola pública lá no interior, que Petrópolis é interior, mas lá onde eu morava lá, um lugar que eu adoro, lá Barão de Juparanã, no fundo, a gente chegava atrasado, voltava para casa. E os pais que se virassem, o pai tá trabalhando, mãe tá trabalhando, lamento, a criança vai para casa. Né? Antigamente era assim, e todo mundo crescia, porque você aprendia a chegar no horário no dia seguinte e em diante, você não chegava mais atrasado. Né? E aí a Dara comenta o seguinte: eu fico muito curiosa em que ponto exatamente as coisas começaram a acontecer de tal forma que o aluno pode sair de sala sem dar um pingo de satisfação para o professor. Ih, Dara, isso aí é um assunto que vai dar pano para manga. Não vou nem entrar aqui nesse negócio, porque no fundo isso faz parte de uma discussão da formação da educação brasileira nos últimos anos, porque a educação passou de uma educação, vamos dizer assim, em termos de formação, para uma educação disciplinar, ou seja, não tem que disciplinar o cara mesmo. E aí, depois, viu-se que isso não era muito bom, então vamos afrouxar a disciplina, só que aí você sai de um lado do pêndulo, você vai para o outro, então você também perde completamente a dimensão do afrouxar ou não, tá? Enfim, é brabo isso. Bom, eu concordo com o que a Marinês coloca aí, assim, nesse caso. Ela escreveu o seguinte, acho que tem que mandar para casa, pô, afinal tem que ter responsabilidade. Tem que ter, mas olha só, eu pergunto, qual a diretora? Vamos supor, você professora, manda para casa. Eu pergunto, qual vai ser a diretora que vai ter culhão? Quer dizer, já não tem, mas qual a diretora que vai ter culhão de chegar e falar o seguinte, olha, porra, não vai para casa. Não vai, sabe por quê? Porque amanhã tem 3 ou 4 funcionários lá do Conselho Tutelar batendo na escola, já querendo processar a diretora, botar ela na cadeia, tá entendendo? Por quê? Porque tudo está se relativizando, como disse o Rafael. Vejam que tudo que vocês estão falando aqui está se complementando com o processo educacional, ou seja, no fundo, existe uma insatisfação por parte de todos nós com o que está acontecendo aí. Bom, qual a solução para isso? Eu não tenho uma solução global, geral. Eu tenho uma solução para aqueles que me procuram, né, para mim mesmo. E olha que a solução nem lá essas coisas não, né? A solução é: escutem a Escola Agathon aí. Escutem a Escola Agathon, que aos poucos nós vamos tentar trazer esse tipo de coisa para vocês aí, tá? Eu tenho conversado com o Bruno, a gente está bolando algumas coisas aí para um futuro relativamente próximo,
próximo que eu digo, tipo 2 anos aí, talvez, a gente vai pensar em educação de modo mais efetivo para as pessoas que nos procurarem, tá? Até para os filhos das pessoas que nos procurarem, nós pretendemos dar cursos, vamos lá, dessa formação toda inicial até a pessoa poder, no fundo, livremente escolher aquilo que ela quer com consciência plena daquilo que é educação. Ou seja, a pessoa vai estar sólida, ela vai estar centrada naquilo que é ela, né? Você tem total razão, Dara. Certas coisas chegam ao nível de respeito com o professor, não com o professor e com o próprio aluno, porque no fundo o aluno que está fazendo isso, desrespeitando o professor, ele está se respeitando a si mesmo no primeiro momento. Então, veja, ele está diminuindo, ele está diminuído, né? Ele está diminuído. Lembra daquela questão, Dara? Eu sei que você sabe lá do Platão, né? Você tem alma racional, alma irascível, alma concupiscível, ou seja, a concupiscência são os desejos. O cara está agindo o tempo todo com os desejos ali. Ele não está agindo com a racionalidade. Se ele age apenas com os desejos de modo desenfreado, ele está fadado. Lembra lá o carro alado, né? O cavalo mau guiando a vida do carro. E o cavalo mau vai bater uma hora no muro e vai destruir o carro. É assim que acontece com a nossa vida. O aluno que desrespeita o professor, ele está se desrespeitando naquele próprio ato, né? Então é isso. A solução aí que eu... que bom que você lembra, tá vendo? Sinal que seu professor do primeiro ano foi bom, olha só. Mas veja bem, tô brincando, tá, Dara? Então, nesse caso aí, só fechando então nossa live de hoje, ela se estendeu muito mais do que eu pretendia. Era para falar no máximo meia hora, mas já tem quase 50 minutos. A questão é essa. Aos poucos, eu e Bruno Falcão, professor Bruno Falcão, vamos organizar essas coisas aí para cursos práticos mesmo. Assim, bom, como é que você pode educar seu filho, por exemplo, lá desde cedo, por exemplo, lá no que nós chamamos hoje, por exemplo, de ensino fundamental. O que você pode fazer, né? Fazendo um homeschooling na escola Agathon, sob certo aspecto. Então, assim, o que você pode fazer, por exemplo, quando o cara está entrando na 6ª série, por exemplo, no 6º ano, na antiga 5ª série, né? O que você pode fazer ali? O que você pode fazer com o garoto ali, em termos dele criar uma mentalidade, vamos assim, verdadeiramente livre, uma educação mesmo, plena, completa, né? Existem exercícios que você pode fazer com a criança nessa idade já, de modo que ela possa ver a realidade ao redor dela e descrever as coisas como elas são, e não como ele quer que elas sejam, né? Você pode até, no fundo, ensiná-la a descrever como ele quer que elas sejam, mas também como elas são, de modo que ele possa, na confrontação dessas duas coisas, entender a si mesmo, ou seja, o que eu quero e o que a coisa é. Que às vezes a gente esquece que existe essa dinâmica. Às vezes eu quero que a coisa seja de um jeito, né? E ela não é, né? Então eu tenho que entrar nessa dinâmica, por quê? Porque no momento que eu conheço como a coisa é, o modo como eu quero que ela seja, eu estou me conhecendo também. E se eu estou me conhecendo, eu estou, na verdade, o quê? Se eu estou errado, eu posso tentar ser melhor. Se eu estou certo, opa, é por aí mesmo que eu tenho que continuar indo. Isso faz parte o quê? Faz parte da educação realmente integral, que eu não consegui concluir ainda hoje. Tá? Vai ficar para outra oportunidade aí, que eu queria mencionar mais aspectos aí. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a todos. Só finalizando aqui, lembrando, as nossas lives ocorrem sempre segundas e quartas, 9 horas da noite, tá bom? Agora, nesse momento. A próxima live é só semana que vem agora. Essa é a última live do ano. Muito obrigado pela presença de todos aí. Feliz Natal. Obrigado, tá, Rafael? Feliz Ano Novo para vocês todos aí que acompanham a Escola Agathon. Queria agradecer a presença de vocês em todas as lives que vocês nos acompanharam aí esse ano também. Tá? Em janeiro vamos ter, semana que vem eu espero poder ter algumas novidades já mais concretas para o mês de janeiro, de fato, tá bom? Obrigado pela presença, todos que estiveram nos ouvindo. Abração, feliz ano novo a vocês. Não esqueçam de nos acompanhar. Nós estamos aonde? Só lembrando, nós estamos no Spotify, só procurar lá, em qualquer lugar é só procurar, Escola Agathon, né? Escola Agathon. No Spotify, no Google Podcasts, no Instagram, no YouTube, tá bom?
podem nos procurar lá, que nós estamos, nós vamos, você vai achar as nossas lives lá, elas estão organizadas por título, igual alguém sugeriu aí, né? A gente mencionou, a gente colocou agora por título a live, lá no Spotify e no YouTube, enfim, eu mudei vários títulos lá, tem algumas para mudar ainda, mas muitas já estão mudadas. Então vocês podem ouvir lá, eu quero saber o que é educação. Vai lá, tem uma live lá explicando por que a filosofia moderna não tem educação nela, né? Tem uma live, por exemplo, que eu falo da noção de substância em Aristóteles, enfim, vocês podem acompanhar lá. Obrigado a todos, tá? Até a próxima live aí, tá? Obrigado, fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos proteja e que 2021 seja um ano muito melhor do que foi 2020 para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, Deus nos abençoe a todos e que tudo seja feito para a maior glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.